E aí, galera, uma boa noite para todo mundo aí. Uma boa noite aí para geral que está acompanhando a gente pelo Facebook. Esperar a galera ir se conectando aí. Um dia a mais aqui no frio de Santiago. Hoje já está bastante gelado aqui, velho. Já começa a temperatura a mostrar que o inverno está chegando, né? Já estamos aí nessa friaca aí. Tá pegando nós. Esperar a galera se conectar aí. E aí, galera, o que vocês me contam de novo aí? Como é que tá o tempo? Como é que estão as coisas aí no Brasil? Tô vendo que a galera já começou a chegar. Vamos trocar uma ideia aqui hoje. A partir de hoje, né? Na semana passada, a gente tinha se proposto no dia de hoje, ou seja, a gente já tinha se proposto na semana passada a começar a dar os estudos por meio do meu perfil aqui no Facebook, logicamente convidando as pessoas sempre a fazerem parte também, a dar o like lá na nossa fanpage da OTMF, que para quem não sabe, a OTMF é um motofamília, mas a gente tem a missão na veia, né, cara? Nós somos missão sobre rodas aí full time. Então, hoje nós estamos aqui em Santiago do Chile trabalhando e a nossa intenção, obviamente, é dar oportunidade para o máximo de pessoas para que essas pessoas possam conhecer a respeito do Evangelho dentro de uma linguagem que seja entendida, mas sem manipular o conteúdo, que o conteúdo seja o verdadeiro, o real, o que importa, né, para cada um de nós. A partir de hoje, a gente vai fazer uma série de estudos dentro desse estudo aqui que se chama Under My Cut, que é debaixo do meu colete, é isso que quer dizer, o Under My Cut. E a gente vai responder alguns temas, né, para a galera que tem vontade de entender o qual é do Evangelho, cara, que tem vontade de entender as bases, entender quais são os motivos pelos quais a gente faz o que faz e também para informar, né, mais do que nada. E obviamente que também para aquelas pessoas que observam de longe a nossa família motociclista, às vezes até com algum interesse de saber o que é importante para nós e de onde vêm as bases do nosso código, né? Nosso regimento, nosso estatuto. Nós temos aí um encontro, né, cultural entre a nossa fé e também aquilo que é a cultura biker mundial, né, que trabalha com os elementos respeito, união, fraternidade, né, honra e todos esses elementos que são partes aí do código biker mundial. E também, claro, que tudo isso está inserido, liberdade, né, está tudo inserido dentro do que é o cristianismo, a fé cristã, e a gente aplica isso dentro da nossa própria realidade. Então, você é meu convidado. A partir de hoje serão 7 estudos que eu vou transmitir através aqui do meu perfil pessoal. Quero uma vez mais pedir a vocês para vocês darem aí uma visitada na nossa fanpage. O link está em cima na descrição aí, se você puder, na descrição do vídeo, dá aquela clicadinha, dá aquele like legal, ajuda a gente. Você vai conhecer também o que a gente tem feito e se informar. Aí o Wallace está falando boa noite para a gente aí. Fala aí, Wallace. Beleza, irmão? Que bom que você está aí. Nosso irmão querido Ismar de Oliveira também. Boa noite, mano. Pastor Cacau. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. Deus abençoe você, cara. Legal que vocês estão aí. Vamos lá. Vamos para o assunto, né, cara? Antes que a coisa desanime. São 7 estudos, cara. E o primeiro estudo de hoje, no Under My Cut, falando sobre bases, falando sobre os interesses principais sobre a fé cristã, nós vamos ter o primeiro assunto, que é
Cristo e a sociedade. Nossa, mano, que assunto, velho. Que coisa maluca que é essa batalha que existe aí, cara, entre Jesus, entre essa ideia da igreja, entre esses conceitos, no qual, ó, só pra você saber, só pra você se ligar aí, nem eu me aplico, parceiro, nem eu me aplico, nem eu sendo pastor, cara, eu me aplico por causa da minha cultura, por causa do meu, daquilo que eu pertenço, porque eu curto moto, porque eu faço isso, porque eu toco música reggae, eu toco música rock, ou qualquer coisa. Nossa, é impossível, cara, você ser o maluco da igreja. Eu quero responder a isso. Quais são os pontos graves, cara? Quais são os pontos difíceis entre a visão da fé cristã por meio do Evangelho de Cristo e a própria sociedade? Também está dando boa noite aí nosso querido Victor Prieto. Dale, hermano. Bueno que estás aí. Nosso irmão aí, amigo aí que está aí na Bahia, chileno, mas já domina bem o português aí. O filho dele é um amigaço nosso também, o Pablo. Gosto muito do Pablo, cara, sangue bom esse brother. Isso aí, galera, vamos que vamos. Cristo versus a sociedade. Para a gente poder entender por que tem essa briga, por que tem esse combate entre os dois, a gente tem que primeiro sacar a gente vai começar por um texto bíblico que vai responder algumas coisas que eu gostaria que a gente conversasse. Se ao longo do estudo você quiser comentar alguma coisa, bota aí. Lembre sempre que você pergunta e chega com delay para mim, não chega na hora não. Então eu vou respondendo aqui ao longo, tá, do estudo que a gente quer bater esse papo aqui com vocês, tá? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18 até o versículo 27. Lucas 9, do 18 ao 27. Eu estou usando essa Bíblia aqui, tá? Essa Bíblia é a Bíblia Sagrada, Palavra Viva, aí do nosso irmão Jeff, editora Depre One, tá? Uma tradução muito bacana, uma versão bem bacana mesmo. Ele trabalhou bastante, está trabalhando no Antigo Testamento agora. Então, para os que tiverem interesse, o Jeffrey, é um gringo, brother, parceiraço, trabalha, ele mora aí em Volta Redonda, para os que são de BR aí. Então, esse brother é bastante, um pastor muito sério, cara, que tem um trabalho bacana de fazer essas versões Palavra Viva. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18. A gente vai ler aí até o versículo 27. Fala aí, Xandão, beleza, irmão? Pô, cara, Clark, que bom, cara, que bom, brother, que bom que você tá aí. Fico muito feliz, velho, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Tô aqui, pô, rapaz, muito bom, cara, muito bom mesmo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar em alguma coisa aí. Tomara que eu seja capaz aí em Deus de acrescentar alguma coisa para caminhar de vocês. Estou vendo que a Cristiane tá aí também. E aí, Cris? Beleza? Manda um beijão pro meu amigo Migra aí, por favor, nos filhões aí. Feliz Dia das Mães atrasado, mas aí feliz Dia das Mães. Mãezona aí da nossa galera, da nossa tribo. Fico muito feliz e honrado que você esteja vendo aí também. Tá? Deus abençoe você e sua família aí, minha irmã. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18, então, vamos parar de lenga-lenga e vamos que vamos. Diz assim a palavra de Deus, meu irmão, segura aí. Uma vez, quando Jesus estava orando sozinho, seus discípulos estavam por perto, ele perguntou a eles, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que você é um dos antigos profetas que ressuscitou dos mortos. Então ele perguntou, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, você é o Cristo de Deus, você é o Cristo de Deus. Então Jesus, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém, dizendo, o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos líderes religiosos do povo, pelos líderes do sacerdote e pelos professores da lei, e ser morto e no terceiro dia ser ressuscitado. Depois Jesus disse à multidão, se alguém quiser ser meu seguidor, se liga nessa parte aqui, velho, isso aqui é doído, velho. Ó, se alguém quiser ser meu seguidor, então negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e se perder ou destruir a si mesmo? Pois quem tem vergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem terá vergonha dele,
quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mas eu falo a verdade a vocês, alguns dos que estão aqui agora não morrerão antes de ver o reino de Deus. Olha isso aí, cara. A gente está aí nessa situação. O tema, então, para a galera que está se conectando agora é Cristo versus a sociedade. Esse texto ele é bastante interessante porque é um momento onde Jesus começa a querer absorver dos discípulos dele, já tinham caminhado um bom período juntos, eles já tinham testemunhado aquilo que Cristo era capaz de fazer no lance das curas e tal, apesar que, gente, você que está me acompanhando hoje precisa entender, o ministério de Jesus não era curar, o ministério de Jesus não era cuidar dos pobres e não é essa a intenção do evangelho, você precisa entender isso. O ministério de Jesus, cara, era pregar a salvação das almas. O resto que vem por trás era uma forma de provar que essa salvação era efetiva, de que ele tinha poder para perdoar pecados, até para ressuscitar os mortos. Foram alguns mortos que ele ressuscitou, inclusive ele mesmo. Enfim, você precisa entender esse contexto aí para você não ficar cobrando da igreja aquilo que a igreja não tem que fazer. Tá? Ela faz porque é natural do ser humano e existem dons que a gente vai falar lá no 7º estudo sobre dons, que você vai entender isso aí. Então, vamos caminhar nessa ideia. Quando chega num ponto, Jesus está sentado com seus discípulos e ele agora quer saber o que eles falam sobre ele, porque a sociedade falava muito sobre Jesus e qualquer semelhança é mera coincidência. Jesus pergunta o que o povo diz que eu sou. Primeiro ele pergunta o que a sociedade diz que eu sou. Pô, cara, você é Elias. Elias é o grande representante do ministério profético no Antigo Testamento. Outros dizem, não, você é João Batista, que a esta altura João Batista já tinha morrido. Ou seja, eles tinham praticamente a mesma idade. Como é que ele pode ser João Batista, né, cara? Uma viagem, a galera viaja. Depois outros dizem, não, você é um dos profetas antigos e tal, ou profeta, como se dizia. Cara, a galera falava um monte de coisa. Então ele fala, beleza, entendi. Mas o que vocês dizem que eu sou? E então Pedro, tomando a palavra, ele vai dizer, você é o Cristo de Deus. Tu eres o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Já estou misturando espanhol com português, não esquenta a cabeça não. Tu és o Cristo de Deus. Me dá essa pá. Então entendi, calma aí. Não falem isso ainda para ninguém. Espera que eu passe pelo processo que eu tenho que passar, porque depois de pregar ele tinha que provar, e a grande prova era a vitória sobre a morte, você precisa se ligar a isso aí, tá? Era a vitória sobre a morte, e através dessa vitória ele alcançaria a salvação por todos os que viriam a crer depois. Ok. Então ele, recebi de vocês o que eu queria receber. Depois ele vai explicar outra coisa. Lucas, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele é um médico, cara. O cara era científico, ele não andou com Jesus. Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, não andou com Jesus. Ele era um discípulo de Paulo. E ele, quando ouviu o Evangelho, como bom científico que era, ele investiga, cara. Ele vai investigar todas as manifestações, as palavras, as pessoas a quem Cristo curou, ele vai investigar, ele vai lá e investigando, ele vai escrevendo o evangelho, obviamente pegando base nos evangelhos já escritos, no caso Marcos, né, que tinha sido um dos primeiros a ser, há uma briga se é o primeiro, se não é o primeiro, mas é um dos, né, o evangelho de Marcos, e ele pegando isso, ele começa a construir uma visão, né, mais organizada do que era o evangelho, do que estava sendo pregado pelos apóstolos. Ok? Beleza. Então, quando ele vai falar, depois dos discípulos, que os discípulos afirmam que ele é Cristo, que era o que ele queria ouvir, ele diz, agora entenda uma coisa, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e eu paro aí. Negue-se a si mesmo. Brother, existe uma grande problemática em cima dessa palavra de Cristo. Uma problemática complexa. Por quê? Nós estamos falando que dentro do contexto social, nós seres humanos somos movidos pelos prazeres, cara. Eu não sei se você já percebeu isso, mas provavelmente a maioria dos que estão aí já notaram. O ser humano ele é movido pelos prazeres, cara. Aquilo que gera prazer a ele é capaz de viver pelo prazer.
Nisso a gente vê tanta gente perdida nas drogas, no álcool, na prostituição, né, cara, na pornografia. São coisas que geram prazer, cara. Então o cara é capaz de construir toda a vida dele em cima do prazer, em cima desse conceito de prazer. E em contrapartida, vem Cristo pregando um evangelho onde deveria prevalecer a vontade de Deus. Então, peraí. Vamos começar então. Segundo esse texto, o homem que quer seguir a Cristo precisa abandonar o conceito de prazer para abraçar o conceito de qual é a vontade de Deus. Nossa, mano, aí você complicou tudo. A sociedade, ela não recebe o evangelho de Cristo, a sociedade, ela não abraça o evangelho de Cristo, justamente porque o evangelho de Cristo condena veementemente, ele condena essa vida por prazer, essa vida de prazeres do ser humano. Então, aquilo que deveria ser uma coisa que é permitida ser feito se torna um vício, se torna uma doença, cara, se torna uma coisa realmente complicada. Então, a primeira briga que existe entre o texto de Lucas 9, 18 a 27 é que nós temos a Cristo em uma posição entre os discípulos. Isso a gente está falando, cara, 2000 anos atrás. Quando ele está entre os discípulos, ele pergunta, as pessoas primeiro falavam de um Cristo que não era ele. E isso agora é a real, mano. Todo mundo tem sua pequena contribuição da pessoa de Cristo e cada um amoldando ao seu prazer. Agora, quando eu pego o Cristo e amoldo ao meu prazer, eu não estou seguindo o Cristo verdadeiro. Eu estou seguindo o Cristo que eu acho que deve ser seguido. Não é um Cristo bíblico, é um Cristo meu. Eu inventei meu próprio Deus, eu inventei meu próprio Cristo. Não, todo mundo é filho de Deus, né? Essas coisas assim, tem esse conceito. Então, quando a gente vê que o verdadeiro evangelho fala para você negar a si mesmo, é você negar a sua vida passada, pregressa, e nessa vida passada, pregressa, você esquecer isso como base, sentido de vida e apegar-se à nova vontade de Deus. Né? Aí entra 2 Coríntios capítulo 7, quando diz, né? aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É um negar mesmo de si. É um negar, cara. Você se nega. Não, eu estou em outra vibe. Eu não quero isso agora. Eu nego o meu prazer, aquilo que me domina, que é o prazer humano, né, para poder abraçar a vontade de Deus. Um outro elemento é que ele vai dizer, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Porque aquele que quiser conservar a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que entrega a vida, esse vive eternamente. Olha para aí. Deus usa uma psicologia inversa na hora de conceituar. Para você poder entender o caráter de Deus, você vai ouvir muitas palavras da psicologia inversa. Ou seja, ele fala, se você quer viver, morre, cara. Não é para você pular da ponte, nem botar uma corda na cabeça e se pendurar. Esquece isso aí. Isso aí não tem nada a ver, não. É oferecer a vida a ele, é negar-se a si mesmo, é morrer para minha vontade. Pô, mas Cacau, peraí, mano, isso aí é muito difícil. Pô, é difícil pra caramba, é impossível pro ser humano fazer isso, cara. Se não tiver uma intervenção de Deus, nós não conseguimos fazer isso não, cara. A gente precisa estar debaixo da vontade de Deus até para compreender esse conceito. Então, a gente entra num ponto que a gente começa para poder nascer para esse evangelho, como Cristo Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 de João, né? Você precisa nascer de novo. Pô, mas como nascer de novo? Eu sou velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, cara. Você precisa nascer da água e do Espírito, que é o símbolo, o batismo, o símbolo de morte para mim e ressurreição para Deus, sabe? A nova criatura. Esse tipo de morte é a proposta por Cristo, cara. Só que a gente vive numa sociedade que prega que o prazer, que se você tá bem, tá tudo bem, então, tu tá se sentindo bem? Então tá bom, cara, é isso aí. É isso aí que é a pregação. Mas, cara, a Sagrada Escritura, a psicologia do caráter de Deus diz, tem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o fim deles é morte. Então, mano, assim, eu só quero que você entenda uma coisa. Em primeiro lugar, eu não tô querendo convencer você de nada. Eu tô te explicando
a origem do pensamento cristão, tá? Eu não tenho poder para te convencer de absolutamente nada, mas eu quero te informar. Você precisa se informar. Então, se você... Esse conceito do prazer, daquilo que me faz bem, por isso que eu estou feliz, a gente encontra essa pregação no momento onde existe o número exorbitante. Hoje, pela tardezinha, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, cara. Cara, como a depressão hoje é comum, velho, já desde os anos 2000 para cá. Antes a gente não ouvia falar disso, cara. Agora, cara, que é, oh, não, se eu tô bem, é isso aí. Eu tenho que estar bem. O meu prazer tem que estar atendido. Isso quer dizer que eu estou indo bem na vida. E essa pregação existe no meio da grande crise da depressão do ser humano. Ou seja, não é o prazer que dá felicidade ao ser humano. Não é o prazer. Isso aí tá errado, cara. Esse conceito não é isso. Não é isso. O sentido da vida não é isso. Então, quando a gente entra para a ideia do evangelho, o evangelho ele gera em nós, você provavelmente que está me ouvindo está sentindo isso, uma certa tristeza, cara. Pô, mano, então peraí, velho. Se eu tenho que negar a mim mesmo, o meu prazer, ou seja, aí você vai entender que é a sua felicidade, aquilo que te tá... Nossa, velho, isso é tristeza, cara. Isso causa tristeza no meu coração. Não pode ser de Deus. Meu Deus... Aí as pessoas dizem, não, meu Deus não é assim. Existe uma coisa, cara, que os discípulos, os apóstolos, né, eles se ligaram e que a gente precisa entender. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vai dizer assim, que a tristeza operada por Deus, pode ler aí, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza gerada por Deus gera arrependimento, enquanto que a tristeza gerada pelo mundo gera a morte. Vamos ler o texto aqui só para a gente ser fiel. 7, 10. 2 Coríntios 7, 10. Segura aí. Pois a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação sem remorso. Não é remorso, é arrependimento, é mudança de atitude. É diferente. Mas a tristeza do mundo produz somente morte. Então é normal você sentir tristeza. Quando você ouve o evangelho, esse evangelho que te ensina a viver uma forma completamente diferente, aqui dentro, sua mente, suas impulsões, seus conceitos mudam. Quando você abraça esse evangelho, você escuta dele, primeiro gera caraca, velho, eu não posso fazer isso. Pô, eu tenho uma vida construída, cara, eu já tô velho, ou já vivi isso, eu vivi aquilo. Isso gera tristeza. Se essa pulga, chamada Espírito Santo de Deus, está na sua orelha, e ainda que você sinta tristeza, você sente vontade de conhecer mais, cara, é porque essa tristeza que você sente, que nós sentimos ao momento de ser confrontados com o Evangelho, ela quer gerar para a gente arrependimento para a salvação. É para a gente se salvar, é o primeiro momento. Então, se eu prego isso dentro da sociedade atual, que prego prazer, vai sempre ter não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. As pessoas não vão entender. As pessoas não vão absorver esse evangelho dessa maneira. Então, a gente tem que entender que Jesus é o Filho de Deus pregando o caminho da salvação, e isso em forma humana, justamente para se identificar com essa dor que a gente sente, cara. Em Filipenses, capítulo 2, de versículos 5 a 11, Jesus vai dizer um negócio, cara, ou seja, Paulo, né, vai dizer algo sobre Jesus. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, diz assim, olha só, olha o que Jesus fez para se identificar com a nossa dor, com a nossa tristeza. Ele viveu isso antes de eu e você. Ele viveu isso. Olha só, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim, tenham entre vocês a mesma atitude de Cristo Jesus tinha, pois ele mesmo, tendo a natureza de Deus, desde a eternidade, não considerou a sua igualdade com Deus como algo para ser mantido a qualquer custo, mas ele se fez como um nada, deixando de lado todos os seus direitos e privilégios para assumir a natureza de um servo, se tornando um homem. E como um homem, ele se humilhou e foi obediente até a morte, morrendo como um criminoso numa cruz. Por isso Deus o exaltou ao lugar mais alto
E deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus fez essa obra. Ele se torna homem, ele abre mão do poder dele, ele viveu aqui como homem, com a presença do Espírito Santo, como nós temos a possibilidade de ter, e isso é o estudo 7. Eu espero que você, toda segunda-feira, às 9 da noite, você do Brasil se conecte aí, e às 8 aqui do Chile, os brasileiros que estão no Chile, e chilenos que entendam português também, obviamente. Então, todo o conceito do Evangelho, cara, todo o conceito da palavra de Deus, toda essa questão repousa no fato de Cristo ter se feito carne. E quando ele se fez carne para poder ser intercessor, ou seja, aquele que se bota na brecha pela gente, compreendendo a nossa dor. Em Hebreus capítulo 2, de 14 a 18, diz assim: portanto, desde que os filhos são homens feitos de carne e sangue, Jesus também se tornou carne e sangue, pois somente como um homem ele poderia morrer, e somente através da sua morte ele poderia destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar todos os que viveram suas vidas como escravos por causa desse medo da morte. Nós também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Por isso era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todas as coisas, para que ele pudesse se tornar o sumo sacerdote, ou seja, intercessor, sumo sacerdote, misericordioso e fiel no serviço de Deus para fazer propiciação, ou seja, pagar o preço, pelos pecados do povo, isto é, ser o sacrifício que desvia a ira de Deus, a ira deles, pois porque ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados. É assim de simples. É assim de simples. Ele se faz homem, ele se transforma em ser humano para garantir para mim e para você que ele entende a nossa dor, e ele entendendo essa dor hoje, lá nas alturas, à destra de Deus, ele consegue compreender a nossa dor, sendo que ele mesmo sendo Deus, ou seja, Deus se capacitou, ainda que ele não precisasse fazer isso, porque ele é Deus, né, cara? Mas ele quis mostrar para nós o interesse que ele tem de de compreender a nossa dor. Então, toda tristeza que o Evangelho possa causar, toda tristeza que às vezes a gente sente no coração porque tem que abandonar uma vida que não pertence a nada que tem a ver com Deus, para aqueles que sentem a impulsão de servir a Deus, ela gera em nós a salvação, uma dor, a tristeza, né, que gera salvação, arrependimento, salvação, e a gente, por meio de quem é salvo? Por meio de Cristo, que passou pela mesma tristeza para ser o nosso intercessor. Historicamente, Cristo é uma figura existente. Por exemplo, nós temos o testemunho flaviano, né, cara? Que é o testemunho que cita, né, um testemunho que é um apócrifo, que é uma carta histórica, que é compreendido como válido, e esse testemunho de um homem que fez tudo realmente que Cristo falou, e tem aí, você pode procurar sobre o primeiro testemunho flaviano, que conta sobre a pessoa de Cristo, né? Ele era um escriba que contava as notícias aí para Roma. Detalhe, Flaviano não era cristão, ele não tinha nada a ver com o cristianismo. E José foi o outro que também fala de Cristo, sendo ele judeu, e também não era cristão. Eles contam sobre essa pessoa. Brother, Cristo e a sociedade é tipo água e óleo, tá ligado? Não se misturam. Cristo e o prazer humano é tipo água e óleo, não se misturam. Nós precisamos entender que parte fundamental da fé cristã, ela repousa no fato de que eu e você precisamos abrir mão daquilo que nós conjecturamos como prazer para parar de inventar o meu Jesus, que é amoldado à minha própria percepção. Isso não é real. Você poderia falar de qualquer pessoa, cara. Você chamar, por exemplo, você tem aí os irmãos que estão, não sei, o irmão chama João,
e você grita Paulo, o cara não vai te olhar, ele não é Paulo, ele é João, velho. Não, você é o Paulo que trabalhou na padaria. Não, cara, eu sou o João mecânico, não tenho nada a ver com Paulo na padaria. Não, mas tem, não, você pra mim é o Paulo. Eu lembro que tinha um brother muitos anos atrás que me chamava de Tiago, velho. O meu nome de nascimento é Cláudio, né, velho? Cláudio Henrique. E o cara me chamava de Tiago, Tiago. Tipo, anos me chamou de Tiago. Eu esquentava a cabeça, ele é muito figuraça, né, velho? Muito doido. Aí eu falei, chama de Tiago, velho, não tem problema não. Mas ele me gritava Tiago, eu não atendia, obviamente, porque não é meu nome, né? Depois passou muito tempo a gente trocando uma ideia. Eu perguntei pra ele, falei, negão, por que você me chama de Tiago, velho? Ele falou, sei lá, velho, você tem cara de Tiago, eu gostei desse nome pra tu. Olha isso, cara. Então, ele inventou um nome pra mim porque fui com a cara, mas não era meu nome. Ele ia me chamar na rua, ele ia me gritar, ele ia fazer o que quisesse, eu não ia me ligar que era eu, comigo que ele estava falando. Então, se liga nisso aí. Não invente um Jesus para você. Se você quer servir a Cristo, o único registro fidedigno que nós temos é a Sagrada Escritura. Não existe outro registro fidedigno sobre Cristo. Então, a sociedade e Cristo não se misturam, porque a sociedade prega o prazer humano, Cristo prega a negação de nossos prazeres para sujeitar-nos ao serviço de Deus. Essa tristeza causada primeira, gera em nós arrependimento que nos salva, enquanto que se nós somos entristecidos pelo mundo, a nossa consequência final é definitivamente a morte, né, cara? Aí vem as depressões, as tristezas profundas, e coisas que não têm solução porque o mundo que as causou. Deus, quando causa uma tristeza, em primeiro momento, é para te quebrar, para você poder entender a grandeza dele e a sua pequenez. Beleza, galera? Esse é o primeiro estudo, Cristo e a sociedade, para você entender. Aqui o brother André comentou aqui, ó, tenho curiosidade sobre os apócrifos. Cara, os apócrifos, que existem muitas cartas apócrifas, André. Alguns evangelhos e textos apócrifos foram agregados à literatura bíblica católica, principalmente. Só que esses textos apócrifos, que são considerados pela Igreja Católica como parte da Sagrada Escritura, não fazem parte do cânone original. É um cânone católico, é dentro do catolicismo, não o cânon apostólico. Tá? Eles têm a ver com a própria religião católica. Só para você se ligar nisso aí. A carta apócrifa que eu falo é que existem muitos escribas que escreveram que são apócrifos, que têm valor histórico, porque tem base e tem tudo, se chamam de apócrifos, porque sempre tem alguma parte deles que não se pode provar, que não tem uma origem aceitada, ou uma autoria que se possa comprovar. Então aí se chamam de apócrifos. Mas tem valor histórico, porque são realmente muito antigos, sempre tem algum valor, história investigativo tem algum valor nesse sentido, mas não espiritual, não tem valor espiritual, não agrega a conversão. Essa é a diferença entre um apócrifo e um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Isso é só para você poder se ligar aí. Há pouquinho tempo aqui, o meu amigo Júnior, aqui, o Cordeiro. Fala, Cordeiro. Beleza, irmão. Deus abençoe, cara. Legal que você passou por aí. Diz aí, meu irmão. Grande Cordeirão, cara. Pô, o cara é churrasqueiro top, esse meu brother. Véio. Saudade de comer churrasco, velho. Meu Deus. Vamos lá. Vamos seguir adiante aqui, ó. A nossa querida Ronilza, verdade. Glória a Deus. A Ronilza diz, verdade. Minha irmãzinha. Legal que a senhora tá aí, cara. Um abraço para a senhora, para o seu esposo aí, para o Ericlei. Deus abençoe vocês aí. Cristiane, glória a Deus. Ei, Cris, vamos junto, vamos lá, vamos seguir aí, vamos chamar. A Cris está chamando geral aqui, ó. Evangelista aí. Maneiro, cara, que legal. Obrigado pela confiança aí na palavra. Então, galera, se liga nesse papo, se liga nessa real, se liga na estrutura. Por que Cristo e a sociedade não se misturam? Simplesmente por isso. Um prega a morte, o outro prega o prazer. São duas coisas que não são aceitadas. Como eu vou saber, Cacau, que uma parada é de Deus e que não é de Deus? Muito simples. Se o homem está no centro ganhando todo o lucro, se o homem é o cara, assim, tipo humanista, antropocentrista, né, velho? O homem, essa parada não é de Deus, não, cara. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entendeu? A época que ele se fez, ele ele abriu mão, né? Ele abriu mão do poder, da glória dele para poder se fazer carne, já passou, cara. Agora ele está lá com toda a glória dele de novo. Já está no lugar dele
como corresponde, né? A Santíssima Trindade que nós conhecemos. Está ali, toda a sua forma, uma só, num só espírito, um só coração, está ali, ela está no seu lugar. Então, Deus não compartilha a glória dele, não, cara, sabe? Deus não está interessado em compartilhar nenhuma informação nada da sua autoria. Se o homem está no centro, cara, tem alguma coisa errada. Se você tem um homem no centro, essa parada não é de Deus. Ah, você vai ganhar, cara, você vai receber, vai para sua casa hoje. Esses negócios tem que pensar, tem que pedir sensibilidade a Deus aí para ele poder te ajudar, porque isso tem enganado muitas pessoas e tem tomado forma do evangelho, isso que é o pior. E aí nós voltamos no mesmo. Se eu perguntasse hoje, num centro urbano, quem é Jesus? Quem as pessoas dizem que é Jesus? Cara, a resposta seria muito parecida da de Lucas capítulo 9, aí, no versículo 18 em diante. Seria muito parecida. Cada um ia falar de um Jesus diferente, né, cara? Então, existe um só Cristo, cara. Um só Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um só, cara. Um só. Não tem como você servir a ele se você não conhece a ele, entendeu? Não tenta amoldar nada, não, porque não dá certo, não. Ele é um só. Um só, assim como Deus é um só. Show? Guarda isso no coração de vocês. Próxima segunda-feira, 9 horas, horário de Brasília, 8 horas, horário de Santiago do Chile. Vocês que estão no Brasil, 9 horas da noite. Eu espero vocês na próxima segunda, se Deus quiser nos permitir. Vamos para o segundo estudo. Vou até te adiantar. O segundo estudo fala sobre qual é a religião de Cristo. Eita, pleura, vamos lá. Vamos pegar esse assunto aí para ver se a gente consegue destrinchar de uma maneira simples, objetiva, o que realmente era a pregação de Jesus Cristo. A gente já adiantou um pouquinho hoje, mas na próxima segunda-feira a gente vai falar mais sobre isso. Quero agradecer você que ficou conectado aí desse tempo todo. Obrigado, cara, pela confiança. Nossa irmã de clube aí, a Cíntia, está falando: graças por ensinar de maneira clara a Bíblia e entender de outros pontos de vista o que nos quer dizer. Amém, cara, amém, amém. Valeu, Cíntia, valeu mesmo aí. Ela é nossa irmã aqui do Chile, são os escudados aqui do Chile. Se você quer conhecer a nossa missão, por favor, clica no link em cima aí, que vai estar, ou embaixo, para quem for ver pelo YouTube, vai ter um link embaixo. Clica aí, cara, para você visitar a nossa fanpage, dá uma curtida lá, acompanha a gente. Se você quiser fazer parte de algum grupo, de alguma de nossa família e quer conhecer um pouco mais para poder se fortalecer na ideia, pô, me procura pelo tabernaculomg@outlook.com, tá? Você pode falar comigo ou então me mandar uma mensagem, vocês estão conectados, me mandar uma mensagem por interno aí, eu terei o maior prazer de apresentar quais são o que é requerido para você poder fazer parte de nossa motofamília e o que nós esperamos dos prósperos que estão aqui com a gente e os prósperos também que à distância. Pô, mas eu posso ser um aspirante ao escudo de longe? Pode sim, cara, pode sim. Tem jeito de fazer isso sim. Claro que tudo tem uma ordem. A OTMF não é uma igreja, é uma motofamília, é um clube em forma de família. Nós temos nosso código, nós temos nosso estatuto. São coisas diferentes, mas nossa base é a fé em Cristo Jesus. Se quiser conhecer, me procura aí, ou tabernaculomg@outlook.com ou por interno aí no Messenger, tá? Será um prazer conversar com você sobre isso. Beleza? Galera, Deus abençoe, obrigado aí por tudo, pelas indicações. Cris, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Deus abençoe você. Por favor, não deixa de mandar um abraço pro Micra, não, cara. Por favor. Ficarei muito feliz aí, meu brother, meu parceirão de dread, de nome, de tudo. Estão parecidos em várias coisas aí com meu irmão. Então, manda um abração para ele, que Deus abençoe sua casa. Galera, Deus abençoe você, sua família, e vamos que vamos para frente. Estude, conheça. Tem uma parte que não entendi, Cacau, fala comigo também por interno, terei o maior prazer de responder, tá? One Love, tamo junto. OTMF for Life.